Olá, bem-vindos a mais uma análise aprofundada. Hoje a gente vai mergulhar nas informações de um artigo científico bem detalhado, uma monografia sobre uma planta super conhecida, a camomila ou Matricária chamomila. Olá. Quem nunca ouviu falar num chazinho de camomila, né? Mas, assim, o que será que a ciência confirma mesmo sobre ela? Nossa ideia aqui é extrair o essencial desse material, de um jeito claro. Exatamente. É sempre fascinante ver como esse conhecimento que passa de geração para geração se alinha, ou às vezes não, né, com a validação científica. Vamos ver o que essa monografia traz sobre a Matricária chamomila. Combinado. Então, para começar do começo, quando a gente fala de camomila para usar como remédio, que parte da planta a gente está usando segundo o estudo? Olha, o artigo é bem claro nisso. A parte principal, assim, o foco, são as inflorescências secas. A gente chama de capítulos florais. Ah, as florzinhas? Isso, aquelas florzinhas que parecem umas margaridinhas, sabe? Com o centro amarelo, pétalas brancas, são elas. E é importante dizer, a qualidade do que a gente chama de droga vegetal depende muito dessas inflorescências, porque é ali que estão os óleos voláteis, os compostos mais importantes. Entendido. As florzinhas secas. E bom, quais são os poderes dessa planta? O que os estudos que essa monografia reuniu dizem? Quais as ações principais? Então, o artigo compila bastante coisa, usos populares e estudos. Mas algumas ações se destacam, né? A primeira, muito importante, é a ação anti-inflamatória. Isso vale tanto para dentro, tipo para o trato gastrointestinal, quanto para fora, para pele, mucosas. Ah, interessante. Sim, e tem estudos in vitro, em laboratório, e in vivo, em organismos vivos, que confirmam essa propriedade. Isso explicaria um pouco porque ela acalma a pele e talvez o estômago, então? Exatamente, é uma ótima conexão. Além disso, tem ação antiespasmódica, sabe, para aliviar cólicas, espasmos, principalmente no sistema digestivo. Isso também é bem validado. E a famosa fama de calmante. Procede? Procede, mas, assim, com um certo cuidado na interpretação. O uso tradicional para acalmar, para ajudar na insônia, é muito forte, muito citado, e os estudos clínicos que a monografia mencionam sugerem sim um efeito talvez modesto, mas real, especialmente para ansiedade generalizada mais leve. Não é um calmante superpotente, mas ajuda. Entendi, um calmante mais leve. Isso. E tem mais, a ação cicatrizante. Quando aplicada na pele, né, topicamente, ela mostrou em estudos, inclusive clínicos, com pessoas que ajuda na cicatrização de feridas, de lesões. E, por último, tem alguma evidência de uma leve atividade contra bactérias e fungos. Isso pode ser útil em bochechos ou em aplicações na pele também. Nossa, quanta coisa! Anti-inflamatória, ajuda na digestão, calmante leve, cicatrizante, faz bastante coisa mesmo. Mas, como a gente sempre fala, nem tudo são flores, literalmente. Tem algum cuidado especial que a gente precisa ter com a camomila? Algo que a monografia alerta? Tem sim, alguns pontos são importantes de saber, mas, assim, sem criar pânico, né? O principal mesmo é o risco de alergia. Alergia à camomila? Pessoas que já são alérgicas a outras plantas da mesma família, a família Asteraceae, tipo margaridas, crisântemos, ambrósia, essas pessoas têm uma chance maior de ter reação à camomila. Pode ser desde uma irritação na pele, uma dermatite de contato, até reações mais raras, mas que podem ser mais sérias. Ah, faz sentido, são parentes, né? E além da alergia, é bom ter cautela com alguns grupos. Crianças muito pequenas, bebês mesmo, gestantes e mulheres amamentando. Não é que seja proibido, tá? Mas é que faltam dados de segurança definitivos para algumas preparações nesses grupos. Então, o ideal é conversar com um profissional de saúde antes. Prudência, né? Exato. E tem a questão das interações. Existe um risco que é mais teórico de interação com remédios anticoagulantes, como a varfarina. Isso por causa de umas substâncias chamadas cumarinas presentes na planta. Também pode, teoricamente, aumentar o efeito de medicamentos sedativos, calmantes, e interagir com remédios que são processados no fígado por umas enzimas específicas, a CYP450. E por que essa interação com as enzimas do fígado é algo para se prestar atenção? Olha, porque essas enzimas, a CY450,
elas metabolizam muitos remédios comuns. Se a camomila interfere nisso, ela poderia, em teoria, fazer com que esses outros remédios funcionem de forma diferente, ou mais forte ou mais fraco do que esperado. Entendi. Por isso é sempre aquela recomendação. Se a pessoa usa algum medicamento de forma contínua, é fundamental avisar o médico, o farmacêutico que está usando camomila ou qualquer outra planta medicinal. Perfeito. Informação super clara e importante, sem assustar. Então, para a gente fechar, como podemos usar a camomila de um jeito consciente e seguro com base nisso tudo? Bom, basicamente, primeiro, usar a parte certa da planta, que são as flores, os capítulos florais. Segundo, conhecer as principais ações dela, né? Anti-inflamatória, calmante leve, digestiva, cicatrizante. Terceiro, ficar atento a esse risco de alergia, principalmente se já tem sensibilidade a plantas da mesma família. Quarto, ter aquele cuidado extra e buscar orientação para usar em crianças pequenas, gestantes e lactantes. E quinto, que é fundamental, informar os profissionais de saúde sobre o uso, ainda mais se tomar anticoagulantes, sedativos ou outros remédios de uso contínuo. É usar a informação para aproveitar os benefícios com segurança. Excelente! Deu para ter uma visão bem equilibrada, né? Mostrando o potencial da camomila, mas também os cuidados necessários. Fica claro que mesmo uma planta tão comum tem sua complexidade. Sem dúvida. E isso até me faz pensar numa coisa. Será que a forma como a gente prepara a camomila, tipo um chazinho rápido, versus uma infusão mais longa, mais concentrada, ou um extrato que a gente compra pronto, será que isso muda muito? Não só o efeito, mas também a segurança? Ótima pergunta para a gente pensar depois. Fica aí a reflexão. Muito obrigada por nos acompanhar nessa exploração da Matricária chamomila. Até a próxima!